Boa tarde com alegria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Sim. Hoje eu decidi ficar no chão. Não me perguntem por quê. Tô a fim de dar aula no chão. Tô aqui, porque eu sou dessas. Olha meus violões, tá dando para vocês verem? Vamos lá começar mais uma aula. Sim, eu estava vendo o finalzinho da conversa de vocês. Alguém falou hoje tem simulado. Tem sim, hoje é dia 2/5. O simulado tá bem curtinho, bem que os textos são bem pequenininhos. Tem 11 questões só. Então, eu vou combinar com vocês que eu vou dar somente 20 minutos da aula de hoje, beleza? Porque vai dar tempo, ele é bem curto, tá? E a gente vai ter assunto novo e vamos começar daquele jeito que eu havia prometido, que nós faríamos diferentes nas interpretações. Deixa eu pegar meu café aqui. Eu vou passar uma interpretação de lógica, hoje também bem mais simples do que a primeira, só para ver se vocês pegam a manha, tá? Aquele de raciocínio lógico. Raciocínio lógico interpretativo, tá? A ideia é só que vocês entendam, depois que a gente fez o primeiro, como é que é o funcionamento desses raciocínios lógicos, para que vocês ampliem conhecimento de mundo e leitura rápida, que é o que eu quero estimular, tá? Essa leitura rápida, Tia Laís, tu tá dizendo que eu tenho que fazer uma leitura rápida, tipo olhar e, ai meu Deus, não. Naturalmente, esse processo é feito nesse tipo de atividade. Eu não quero que vocês ajam com rapidez. Isso é um processo natural, tá bom? Para que vocês não confundam. Fala, Larinha. Ô tia, vai ser igual a outra ou vai ter mais questão? O quê? A interpretação de raciocínio? Aham. Não, é bem mais simples. A de hoje é bem mais simples, tá? Tudo hoje está mais simples. Vai ter todo dia? Não, Essa... nem sempre, nem todas as aulas eu vou conseguir aplicar, não. Mas assim, sempre que eu puder, eu vou, porque eu vou estar estimulando essa interpretação mais rápida de vocês, tá, Larinha? Mas não. E às vezes vai ser um pouquinho mais complicado. Hoje tá bem simples mesmo. Fala, Maluzinha. Eu lembrei da atividade de Roma, né? Que o contrário de amor que a senhora colocou na questão de lógica era Roma. Isso. Aí eu tava me lembrando que a minha amiga ela foi pra Itália, aí ela passou em Roma, aí ela trouxe anel pra mim, ela trouxe presente. E ao contrário, agora tu já sabe o que é também, né? Porque Sim, tem gente que nunca nem para observar isso, né, gente? Para ver essas coisas, para ter esse conhecimento, que é o que eu quero que vocês tenham. Que eu nunca legal. percebi isso. Que legal, Maluzinha, que bom. Bem, posso liberar, gente? Posso liberar? Vamos lá. Minha gente, queimei minha língua agora. Que dor. Fui dar uma golada no café, pronto. Peraí, vamos lá. Segundo quiz. Tudo isso que eu estou passando para vocês está lá no Classroom, tá bom, gente? Na agenda já de hoje, já organizei tudo, eu só vou liberar. Eu sempre gosto de avisar, porque caso vocês tenham algum problema aqui na internet, não percam tempo, porque pode acontecer, gente. Coisas com internet podem falhar do nada. Eita, faltou energia na minha casa. Eita, a minha internet parou de pegar. Aí vocês vão, tentam pelo celular, se vocês tiverem algum celular aí, e já entram para não ficar perdido, certo? Por isso que eu informo isso. Bem, vamos lá. Liberando, vou dar para vocês 7 minutos para fazer essa atividade, porque está muito simples, de verdade. Quando vocês forem terminando, me avisem aqui no bate-papo. Podem começar. Gente, eu não vou poder dar dicas para vocês. Se vocês não souberem, vocês vão ter que chutar. Porque alguém me perguntou aqui o que era uma palavrinha, mas se eu disser o que é, aí eu dou a resposta. Por isso que é conhecimento de mundo, não tem problema errar, eu vou comentar. Combinado? Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo? Só precisa me dizer se sim. Beleza. Tá, podem fazer com o que vocês sabem, não se preocupem. Quem ainda está fazendo? Pode me dizer por aqui, porque eu vi que a maioria já terminou. Tem alguém ainda fazendo? Acho que não, né, gente? Agora chegaram às 8. Então vamos lá. Não estava muito mais simples? Me digam aí, que eu já vi até a pontuação de vocês. 2 pessoas quase gabaritaram dessa vez, que realmente estava bem mais simples. É só para vocês sentirem e irem se familiarizando. Aí, às vezes, eu vou aplicar um assim bem mais simples, outro que com a prática vocês já vão ter também mais facilidade, tá? De responder. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês o rendimento. A Alice não está me ouvindo.
Permanece sem me ouvir, Alice? Estou pedindo para você ativar seu microfone. Tá me ouvindo? Não, né? Peraí, viu, gente? Eu não tô te ouvindo. Peraí. Gente, vocês estão me ouvindo, né? O restante? Beleza, que eu estou dando a orientação para a Alice sair e entrar de novo. Beleza, tá, vamos lá, vamos lá. Só estava ajudando a colega de vocês aqui. Bem, deixa eu compartilhar. Esse é o primeiro compartilhamento, vai dar uma travadinha, vocês já sabem, né? Que sempre faz isso. Aguardem um pouquinho. Deu uma travadinha, não, deu uma travadona. Aguardem, gente. Aguarde, 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 aguarde. Voltou! Já ia começar a cantar. Foi bem na hora que ia começar a cantar. Parece que ele sentiu, vocês viram? Vamos lá. Ó, o rendimento ficou assim, como vocês estão vendo aqui. Duas pessoas quase fecharam e três pessoas fizeram 7 de 9. Gente, foi muito bom o rendimento das atividades, muito. Teve alguém aqui que realmente não se deu muito bem, mas a gente vai comentar as questões. E as perguntas mais erradas com frequência foram 4 e 8, tá? Mas eu vou dar uma passadinha por todas rapidinho, porque é muito rápido mesmo, certo? Então, relaciona a palavra mexa com um dos itens abaixo. Tem que ter algum tipo de associação, certo, gente? De raciocínio, de lógica para criar essa associação, que vocês têm que descobrir. Por isso que trabalha conhecimento de mundo e leitura mais rápida, essa leitura de mundo, essa conexão de coisas que vocês já sabem. Então, ameixa, tá? Do que ele está dando aí de alternativa, ameixa é o quê? Uma fruta, gente. Ameixa não é uma hortaliça, não é um doce. Ah, tia Laís, mas eu sinto esse sabor doce. Eu gosto de ameixa e eu como. Tá, mas ela não é um doce, ela é uma fruta da categoria que ela não é um legume, ela não é uma verdura. O que é um doce? É um pudim, tá? As frutas, elas não são consideradas da categoria do doce. Elas podem ser doces, amargas, elas podem ser adstringentes, podem ser do limão que a gente se azeda, tá? Mas isso aí é o paladar que essas frutas trazem para a gente. Mas dentro das categorias que são apresentadas aí da letra A, letra E, a ameixa é uma fruta que seria a letra correta. Fala, Maluzinha. E nas questões 6 e 4, tá dizendo que a 4, a resposta certa era cantor. E na 6 tá dizendo que é garfo, só que essas opções não tem. Oi? Sério? Vamos ver o que é que aconteceu vendo por aqui, tá? Para a gente identificar, porque pode ter sido, não, pode não ter sido um erro de vocês. Deixa eu ver se aqui no que eu estou compartilhando para vocês, se está tudo certo. Fala, Larinha, vamos chegar lá. Que estranho. Tia, Oi. eu entendi a palavra-chave, não eu entendi chave de abrir a porta. Vamos chegar lá também nela. Tu já tá falando de outra questão, mas beleza. Eu Calma. tô falando dessa daqui também. Eu entendi chave de abrir a porta, não a palavra-chave. Não, desse primeiro quesito eu tô no primeiro ainda, não tem chave não. Calma, que eu Tem vou chegar. chave. Aqui relaciona a palavra-chave e ameixa com um dos itens abaixo. Entendi, relaciona a palavra-chave, mas a palavra que está destacada é ameixa. Entendi, que é que tu interpretasse. Entendi, Lara, entendi. Mas foi um erro de interpretação sua mesmo. A palavra-chave, ou seja, essa palavra aí específica. Entendi seu erro. Beleza, tá. Mas é ameixa. Se liguem nas palavras que estão maiúsculas, tá, gente? Que estão destacadas. Para não acontecer isso. Tudo bem, Alice. Mais importante é que você está aqui agora, que você está me ouvindo. Tudo certo. Segundo, relaciona a palavra-chave. Ó, a palavra-chave vai ser sempre a que está destacada, tá? Magenta com um dos itens abaixo. Aí alguém me perguntou, tia Laís, o que é magenta? Se eu dissesse, eu ia entregar o ouro para vocês, né? Magenta, gente, é uma tonalidade, é uma cor.
tá? Existe a cor dourada. Você vê que você não encontra, por exemplo, não é uma cor primitiva, é feita azul, amarelo, branco, vermelho, verde, né? Essas são as cores primárias. Aí vão existir as cores secundárias e existem as tonalidades. Quando eu digo isso aqui é meio verde musgo, é uma tonalidade. Porque verde musgo não existe na cor primária. Quando eu digo assim, essa aqui é uma cor esverdeada, ou quando eu digo magenta, ou dourada, ou prateada, são tonalidades, tá? A tia Laís eu não conhecia. Inclusive, já fica aí como uma oportunidade de vocês depois pesquisarem, para vocês verem a cor magenta, beleza? Então, magenta é uma tonalidade. Tem coisas, objetos que têm a cor magenta. A gente vai dizer, isso aqui tem aquela cor meio magenta, né? Aí agora você já sabe, tá bom? Bem, por isso que eu disse, eu não posso dizer, porque a explicação que tinha era dar a resposta. Qual item está em desacordo com os demais? Desacordo. Aí veja, serrote, chave de fenda, pinça, furadeira e martelo. Ora, tudo que ele me traz aí são ferramentas, menos pinça. Pinça é um instrumento que a gente pinça para tirar o pelo por exemplo, da sobrancelha, pelos, de uma maneira geral, pelo corpo, ou algum fiapinho que entra, e você usa uma pinçazinha. Pinça é aquele instrumento que a gente usa para tirar pelos, de uma maneira geral, tá? Então, percebam que todos os outros são ferramentas de trabalho. Normalmente, de quem trabalha com... quem é pedreiro, quem trabalha com construção, menos pinça, tá? Então, vocês teriam que procurar criar essa lógica aí. Poxa, eu estou vendo várias palavras que têm esse significado e esse sentido, né? E pinça não se enquadra. Qual dos itens se parece menos com os demais do grupo? Aí eu não sei por que para vocês apareceu errado, gente. Seria, ó, letra C, estudante. Para vocês não apareceu isso, né? Pelo que vocês disseram. Que é uma opção que não tem, né? Seria estudante. Porque tenista, pintor, artesão e maestro, todos eles são profissões. Estudante, não é uma profissão. Vocês estão estudando para ter uma profissão. Mas eu já sei que apareceu errado para vocês, não foi? Fala, Cecília. Ô, tia, apareceu igualzinho o que tá aparecendo pra senhora. Para você apareceu igual? Apareceu. Não sei, para quem foi errado, gente, agora não adianta mais, mas assim, é mais importante que a gente trabalhe aqui, que vocês entendam a lógica também, tá? Porque agora não tem mais o que fazer. Fala, Paulinha. Tia, eu achei que o feedback que apareceu era uma explicação. E tá como... Oxente, e tá como... então é isso. Mas deu então como certo para vocês, não é? Beleza. Beleza, então eu vou retificar os feedbacks. Então, são os feedbacks que estão incoerentes. Beleza, entendi qual foi o problema. Eu vou corrigir essa parte dessas que estão assim, não sei por que motivo, e vou reencaminhar para vocês. Agora eu entendi. Beleza, tá. Mais importante é que vocês acertaram, tá? Vamos lá. Mesmo marcando lá outra opção, né? Quem não marcou se confundiu, porque não tinha essa palavra lá. Vamos lá. Qual dos itens se parece menos com os demais do grupo? A gente já viu, já ia voltando. Relaciona a palavra-chave, chave de fenda, com um dos itens abaixo, tá? Então, chave de fenda também é um desses instrumentos, né? Um desses materiais que as pessoas usam para fazer correções em móveis, em coisas, em objetos. Tá. Então, parafuso, porca, prego, alfinete e agulha. Qual desses aí eu relaciono a palavra-chave de fenda com um dos itens abaixo? Esse chave de fenda, ele se relaciona o quê? Eu uso a chave de fenda no quê? Eu uso a chave de fenda numa agulha? Gente, pega a agulha e bota a chave de fenda para... Não, né? No alfinete, não. No prego? Não, no prego eu uso martelo, não é verdade? Numa porca ou no parafuso? Eu uso para quê a chave de fenda? Eu uso no parafuso. Tá? A chave de fenda é para você enroscar o parafuso. Tia Laís, eu não sabia disso, mas estão sabendo agora, porque é conhecimento de mundo. Tá? Então, tá lá o parafuso. Ele tem normalmente uma estrelinha, ó, gente, assim, o parafuso. Não é prego, porque prego, vamos entender como é que funciona. O prego é aquele que a gente segura e fica batendo assim na cabeça dele. Tum, 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 para ele entrar e você pendurar o que você quer. O parafuso não, você tem que enroscar. Como é que você enrosca o parafuso? É com a mão, é? Não. Você pega o parafuso, ele tem tipo uma estrelinha assim, ó, nele, aí você encosta essa chave de fenda e vai virando, ó.
tum, tum. Então, a gente associa chave de fenda com parafuso e agora você já sabe. Qual dos itens abaixo não se relaciona com a palavra marceneiro? Então, provavelmente vão ter itens aí que estão relacionados ao mundo do marceneiro, né? E alguma palavra que não se relaciona, que é pegador. Pegador, gente, de estender roupa, de... O marceneiro precisa disso para trabalhar? Não, mas ele precisa de prego, serrote, lixa, parafuso. Tá? Vocês estão conseguindo construir sentidos comigo? Tudo certo? Beleza. Qual o item que está em desacordo com os demais? Aí eu tenho areia, cimento, trena, tesoura e tijolo. Tudo isso, percebam que é tudo sobre material de construção. Estão percebendo, gente, essa atividade? Traz esse conhecimento de mundo. Tesoura, gente. Está dentro desse contexto? Não, né? Eu uso areia junto com água para formar esse cimento, a trina para medir as coisas, né? Para ver o tamanho do móvel que eu vou fazer ou das coisas que eu vou fazer, mas a tesoura não, tá? Então, é o único que está em desacordo com os demais. Fala, Larinha. Ô, tia, eu entendi esse quesito, que era coisa de chão. Mas eu não entendi o que era treino. Aí eu marquei tesouro. Eu pensava, sabe, coisa de piso? Então, eu pensava que era isso. Entendi. Treina é aquela fita métrica que a gente usa, Larinha, ou você já deve ter visto alguém usando, para ver o tamanho das coisas. Ela vai se esticando assim a fita, sabe? É isso que é treina. Então, tudo tem a ver com esse universo, vamos dizer assim, dos ajustes, dos consertos, né? De fazer algo, de fazer algum móvel, ou algum imóvel de algum lugar, menos a tesoura, tá? A palavra-chave costureira, ó, a palavra-chave é costureira, não está relacionada com um dos itens abaixo, não está. Então, o que é que a costureira não está dentro do contexto da costureira? Dedal, bastidor, tesoura, tecido e apontador. A única coisa que não está dentro do universo é apontador. Gente, apontador é lapiseira, que a gente chama vulgarmente de lapiseira. Tá? Isso não é um item indispensável para a costureira trabalhar. Todos os demais são. E é por isso que é a letra E. Percebam que é só conhecimento de mundo. Tia Laís, tem coisa aí que eu não sabia, vocês estão descobrindo agora, e é para isso que serve. E a leitura rápida. A palavra-chave martelo está relacionada apenas a um item abaixo. Tá? Então, martelo, sabor, peso, madeira, ferramenta ou cozinha. Martelo é um tipo de o quê? Ferramenta. Letra D. É a ferramenta que eu uso para bater no prego e pendurar o que eu quero. Certo? Cadê, Alice? Eu quero ver teu cabelo curto, teu corte. Tua câmera não tá funcionando, não, é? Queria ver. Vamos lá. Se der para depois ativar, tu me avisa antes de ativar, tá? Porque eu tô compartilhando tela. Gente, tranquilo por enquanto, tudo certo. Deu para dar uma aquecida? Tudo legal. Lembrando que hoje tem o quinto simulado, que eu só vou liberar 20 minutinhos no final da aula, em vez de meia hora, porque tá mais tranquilo, tá certo? Não tem necessidade de eu liberar tão antes que vocês vão terminar antes, mas vai ter gente que vai terminar depois, aí eu não vou conseguir trabalhar mais nada. Beleza. Vamos lá. Aí a gente vai para um assunto novo. Resolvi hoje fazer diferente. Vamos dar uma pausa no estudo de morfologia um pouco. A gente estudou artigo, substantivo, adjetivo e interjeição, lembram? Bem, faltamos ainda ver 6 classes de palavras, tá, gente? A gente tem uma caminhada boa aí. Mas eu disse, vamos sair um pouquinho desse universo, vamos ver um assunto mais simples, que a gente vai começar e terminar esse assunto na própria aula, que ele é bem simples. E aí, eu decidi que nós veríamos que seria o momento de estudarmos os tipos de frases. Então, vamos entender o que é isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é o material que vocês já vão receber na agenda de hoje, tá? Tá todo mundo vendo, gente? Compartilhamento, posso continuar? Beleza. Então, vamos entender o que é esse assunto. Tipos de frases vamos estudar quais são os tipos de frases que existem na nossa língua e para que elas servem, né? A gente usa essas frases já
Vou repetir aquilo que eu sempre digo. De uma maneira natural e totalmente consciente. Só que a gente não diz, agora eu usei uma frase interrogativa, porque eu fiz uma pergunta. Agora eu usei uma frase afirmativa, porque eu afirmei ou neguei algo. A gente não fica raciocinando, a gente simplesmente usa e se comunica. Mas vocês já sabem tudo isso que eu vou ensinar. Eu só vou dar nomes às coisas que vocês já usam da língua, da própria língua, tá? Então, vamos lá. Bem, primeiro a gente vai entender aqui juntos o que é frase, né? E o que é uma oração e o que é um período. Para a gente entender primeiro o que é uma frase, que isso aqui é muito importante. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Espera aí. Só um minuto. Tá. Bem, eu acho que vocês estão conseguindo ver bem agora, tá? O que é frase? Frase é uma unidade linguística que pode ter ou não verbo. É o que a gente vai ver, que existe a frase que tem verbo, que a gente vai chamar de frase verbal. E a frase que não tem verbo, a gente chama de nominal, tá? Por meio do qual a gente expressa nossas ideias. Tia Laís, vê só. Então, quer dizer que se eu estiver me comunicando, tipo, não tem uma quantidade de palavras, né, para eu formar uma frase. Não. Muitos de vocês aqui crescem, à medida que vão estudando língua portuguesa, crescem pensando que, se eu tenho uma palavra, é porque eu tenho uma junção de sílabas, certo? Lembrando que uma sílaba só pode ser uma palavra também, né? Tem palavras que é formada de uma sílaba que a gente chama de monossílaba. Aí, se eu somo sílabas, eu tenho palavras. Se eu somo palavras, eu tenho frases, não necessariamente. Uma palavra só. Gente, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Uma palavra só pode ser uma frase. Porque se você estiver conseguindo se expressar por meio daquela palavra num determinado contexto, ela por si só é uma frase, porque ela expressa uma ideia. Normalmente, a gente precisa de mais palavras para expressar nossas ideias. Por isso que, normalmente, as frases têm mais de uma palavra. Normalmente, isso não é regra. Tanto não é a quantidade de palavras que vai dizer se uma frase é ou não uma frase, que se eu escrevo isso aqui, ó, presta atenção, se eu digo assim, ó, é ela bonita, tá? Essa daqui ainda tem um pouquinho de sentido. Deixa eu apagar, que eu queria botar uma com mais desconexão ainda. Vamos lá, pega uma outra aqui. Menina, a linda é. Pronto. Tá todo mundo vendo, né, gente? Tudo certo, né? Se eu escrevo isso aqui, tá? Eu tenho uma soma de palavras, tem um ponto final, mas isso não é frase. Se ela aí, mas eu entendi o que a senhora quis dizer. É porque você só mudou as palavras de lugar. É, mas o fato de eu ter mudado as palavras de lugar, seja falando ou escrevendo, isso aí não é frase. Porque para ser frase tem que ter sentido. E isso aí está sem sentido. O que é que eu queria dizer? A menina é linda. Quando eu reestruturo essas palavras aí sim eu tenho uma frase. Tá? Então, a frase, ela pode ou não ter verbo, a gente vai estudar a classe verbal, inclusive verbo, classe gramatical, tá? Pode ou não ter verbo, mas a frase tem que ter sentido e tem que comunicar algo. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no contexto que eu vou criar aqui para vocês entenderem bem isso, que às vezes uma palavra só pode indicar uma frase, tá? Fala, Larinha. Ô, tia, a gente vai estudar os tipos de frase tipo declarativa, afirmativa hoje, Hoje, vamos estudar hoje. Exatamente. mas a gente vai estudar outro dia esse assunto. Não, eu espero concluí-lo hoje. Certo? Vamos lá. Ó, eu quero que vocês imaginem um contexto aqui comigo. Imaginem que a gente está numa sala de aula presencial. Numa sala de aula presencial, normalmente vocês ficam de frente para o professor, certo, gente? Que é para frente do quadro, né? Vocês não estão vendo a parte de trás. A não ser que vocês virem, mas no normal, na aula, vocês estão olhando para frente. E aí eu vou criar um contexto de que eu estava dando aula, e de repente, a parte de trás, eu percebi que a parte de trás que vocês não estão vendo começou a pegar fogo. Estava se alastrando um fogo na parte de trás. E como a sala tinha um inibidor de cheiro,
vocês não estavam sentindo, vocês não estavam vendo, porque vocês estavam virados para mim, e eu que estava virada para vocês foi que vi o fogo subindo. E aí vocês não estão vendo isso, gente. Estávamos numa sala, esse contexto é uma sala de aula pequena, tá? E só tem uma saída essa sala, que é igualzinho o CPLR presencial. Antes o CPLR era presencial, e era numa sala pequena, era só uma sala, né? Enfim, e só tinha uma saída. Então, imagine essa situação. Eu estou vendo fogo, vocês não estão vendo nada, e eu simplesmente preciso comunicar para vocês de maneira muito rápida, porque todos nós precisamos sair da sala de aula a tempo, para que nós não morramos lá queimados e tudo mais. Está todo mundo acompanhando, gente, isso que eu estou explicando do contexto? Está todo mundo virado para mim? Vocês estão lá recebendo a aula normal, do nada eu vejo, olha a minha expressão, já muda, eu olho assim. Quando eu vejo o fogo se alastrando, vocês não estão sentindo, gente, é só um contexto, porque naturalmente vocês sentiriam, tá, gente? É só um contexto. A sala tem inibidor de cheiro, vocês estão lá entretidos no que eu estava falando. Do nada, quando eu percebo isso, eu só digo assim, corram, só. Eu uso só esse verbo corram. Gente, nesse momento que eu estou dizendo corram, que eu estou olhando desse jeito, que vocês forem ver, vocês vão entender que eu estou dizendo salvem a vida de vocês, sejam rápidos, vocês vão morrer se a gente ficar aqui. Só tem uma porta para saída, porque todo mundo sabe que está nessa sala. Por isso que eu tive que criar o contexto, tá? Eu não tenho tempo de ficar, minha gente, um fogo. Não dá tempo de falar um monte de coisa. Eu só digo assim, ó. Só. Isso é suficiente para comunicar a urgência, estamos em perigo, vamos logo, deixem tudo, saiam daqui. É isso que eu quero dizer. Eu só uso uma palavra. Porque nesse contexto, se a gente tivesse nesse contexto real, eu não precisaria nem explicar isso para vocês. Vocês iriam subentender. Porque o medo, né, o corpo já ia ficar preparado, tá? Corram nesse contexto que eu acabei de simular para vocês. É uma frase. Se ela é uma palavra também, né? Porque é um verbo, gente. Mas a função dele nesse contexto é de ser uma frase, porque ele comunica tudo isso que eu disse a vocês. A minha expressão comunica também, que eu vou estar em desespero. Quando vocês olham o que vocês veem, vocês já querem sair. Aí, tipo, eu entendi porque a professora falou isso tão desesperadamente. Todo mundo entendeu o que é uma frase, por esse exemplo? Pode ser uma palavra, podem ser duas, podem ser várias, né? Elas são organizadas de modo que a primeira tem a letra maiúscula, que é a frase sempre inicia com letra maiúscula, e tem alguma pontuação ao final. E é isso que a gente vai ver os tipos de frase que vão mudar de uma para outra. Certo? Fala, Paulinha. A senhora também poderia dizer assim, ó. Tá pegando fogo, bicho, chama o bombeiro lá. Poderia. Mas tu concorda comigo que num contexto desse seria muito mais complicado eu dizer tudo isso e eu digo corram e todo mundo já se prepara. Por isso que eu tive que criar um contexto, tá, Paulinha? Eu podia dizer qualquer coisa, mas eu tinha que pensar, e na hora do medo, né, de uma situação perigosa, você tem que tentar ser estratégico. Você é estratégico sem nem pensar, na verdade, né? A gente só diz e pronto, tá? Então, é isso, tá, gente? Frase, ou fujam, exatamente. Beleza. Ou fogo. Fogo seria frase do mesmo jeito. Perfeito, viu, gente? Fujam, corram, só uma palavra. Fogo. Tudo isso que eu estou mencionando sozinha, a palavra sozinha é uma frase. Certo, beleza. Vamos lá. Voltando aqui. O que é uma oração? Preste atenção. A frase, ela pode ser verbal ou nominal. Verbal quando tem verbo. Por exemplo, a menina é linda, é um verbo. Então, essa frase já é verbal. Tia Laís, me diz aí uma frase que não tem verbo, porque quase todas as frases que a gente usa tem verbo, né? Porque a gente quase sempre está indicando uma ação, um estado, dizendo se alguém é alguma coisa, se ela fez alguma coisa, tá? Quase todas as frases que a gente usa no dia a dia, quase todas, a maioria delas são verbais, porque elas têm verbo. Mas muitas outras não têm. As que não têm a gente chama de nominal, só por conta da ausência do verbo, tá? Quando eu digo que dia lindo, ó, que dia lindo, essa frase não tem verbo. Que não é verbo, dia também não, que é um substantivo, e lindo é um adjetivo. Tá? Então, que dia lindo, frase nominal. Vamos lá. Quando a frase tem verbo, presta bem atenção agora, gente. A gente vai chamar essa frase de oração. Se ela diz qual? Aquela que a gente faz para Deus é Pai Nosso. Não, gente, tem nada a ver. Oração de rezar é uma coisa. Oração gramatical é outra.
Eu falei oração, eu tenho certeza que todo mundo pensou, Ave Maria, cheia de graça. Já pensou nos pecados? Já pensou em Santo Anjo do Senhor? Não, gente, não tem nada a ver. Uma coisa é essa oração, né? Esse nome oração é um substantivo, que a gente faz essa prece, ou faz as preces, né? De orações. Isso é uma coisa. E existe a oração gramatical, que eu estou explicando para vocês. A oração gramatical é toda frase que tem verbo. Então, você identificou lá um verbo numa frase. Ela tem uma oração. É como se a oração tivesse correlacionada ao verbo, é só isso. A frase tem três verbos. Quantas orações ela tem? 3. A quantidade de verbo vai dizer a quantidade de oração, certo? Então, aqui, ó, por favor, façam silêncio. Ó, façam é verbo. Então, se eu só tenho um verbo nessa frase aqui, eu tenho uma oração. Então, eu chamo isso de frase verbal, porque tem verbo, e ao mesmo tempo ela é uma oração, porque é assim que a gente chama gramaticalmente. Tá? Quando eu digo aqui, ó, feliz aniversário, que eu acabei nem citando o exemplo, feliz aniversário, não tem verbo. Então, essa frase aqui é só uma frase nominal, porque não tem verbo. E essa daqui já é uma frase verbal. E toda frase verbal tem oração. É só um termo novo, tá, gente? Para ter oração, tem verbo. Ah, tia Laís, eu acho que eu já fiz alguma atividade, vocês podem pensar, alguma interpretação de texto, ou na escola, ou aqui com você, que dizia, a oração destacada é... Essa oração, gente, significa essa frase que tem verbo aí. É só isso que significa. Isso vai cair direto nos enunciados que vocês vão fazer em interpretação de texto. A oração destacada vem uma frase. Nessa frase vai ter verbo. Beleza? Fala, Larinha. Quando eu fazia reforço, aí tava estudando oração, não entendi qual era o assunto. O que é isso? Isso faz sentido, eu não sabia o que era. O que Pensava era que era danada? Boa, Larinha, boa. Isso é muito comum, né? Porque a gente ainda não tinha estudado. Por isso que eu resolvi parar. Larinha, eu dei uma pausa nos nossos estudos de morfologia, porque como vocês estão aprofundando agora as interpretações de texto. Então, naturalmente, vai cair isso. A partir da oração, você vai ficar, o que é oração, meu Deus do céu? É? Então, é um assunto que eu precisava dar também de início. Então, eu resolvi parar, porque é um assunto realmente importante e vai ajudar na interpretação de texto de vocês, tá? Todo mundo entendeu, por enquanto, a diferença de frase verbal e nominal, né? Verbal, verbo. Nominal, não tem verbo. Toda frase que é verbal tem orações. Se tiver um verbo só, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 10 verbos, 10 orações. Dificilmente, gente, uma frase vai ter 10 verbos, tá? Porque ela seria uma frase muito extensa. Mas, enfim, acho que deu para vocês entenderem. Fala, Paulinha. Tia, deixa eu explicar uma coisa aqui. Rezar e orar é uma coisa diferente, certo? Certíssimo. Rezar é o que você disse, não orar. Orar é falar com Deus, falar com Jesus. Perfeito, perfeito. Certíssimo, amor. Perfeito. As pessoas usam muito, Paulinha. Que bom que você sabe da diferença do significado dessas palavras, mas as pessoas usam como sinônimo, tá? Fazer uma prece, uma oração, mas não são. A gente usa no dia a dia. Vou fazer uma prece, vou fazer uma oração, vou rezar. Elas querem dizer a mesma coisa, no geral. Mas existe uma diferença, sim, que é a que você trouxe, tá? Perfeito. Tranquilo, né? Aí a gente vai passar para a última definição desse estudo, antes da gente ver os tipos de frase, que foi o que Larinha perguntou. Tia Laís, a gente vai ver interrogativa, declarativa, tudo agora? Vamos. Mas primeiro a gente tem esses conceitos iniciais. O que é um período? Período não é tipo, vou passar um período na casa da minha amiga, que é um tempo, vou passar um período viajando. Não é isso. Tudo isso que eu estou explicando são termos gramaticais que vocês vão aplicar para isso aqui, para que vocês não se confundam, tá? Porque existe a palavra período de tempo. Aí eu vou passar um período agora só estudando português. Eu vou passar um período agora viajando. Eu vou passar, que é um tempo, né? Que a gente quer dizer. Não é isso. Esqueçam isso para agora, tá? Período é uma frase formada por muitas orações, ou por algumas orações. É a mesma lógica do que a gente vinha estudando. Foi o que eu disse para vocês, que uma frase que tem verbo, ela tem oração, porque cada verbo que eu identifico é uma oração. Mas se nessa frase eu tiver mais de uma oração, eu já tenho um período, porque é como se eu tivesse soma. Então, ó, eu digo assim, eu cheguei, deixa eu escrever aqui para vocês visualizarem, que fica muito mais fácil. Aí vocês vão dizer, ai meu Deus, é só isso. Vê só, eu digo assim, ó. Só um minutinho.
Eu digo assim, ó. Eu cheguei em casa e já vou sair, certo? Eu cheguei em casa e já vou sair. Tipo, cheguei rápido, mas já estou de saída de novo. Beleza, preste atenção. Aqui, eu tenho o verbo chegar, uma oração, a mesma frase. E eu tenho uma locução verbal que a gente vai estudar. Lembrando que locução é mais de um. Vocês já sabem disso também, que a gente já estudou nas outras classes de palavras, tá? A gente vai estudar verbo. Então, existe a locução verbal, que é quando dois verbos indicam a mesma ação. Vou sair, tá? Estou chegando. Estar e chegar são verbos. Então, estou chegando é uma locução verbal. Então, aqui, o fato é que eu tenho uma oração e aqui eu tenho a segunda oração, numa mesma frase. Então, isso aqui, essa frase, é um período. Porque eu não tenho só um verbo, eu tenho mais de um. O que significa que é uma soma de orações, porque a gente viu que cada verbo é uma oração. Isso tudo é termo gramatical, gente, que vocês vão memorizando, tá? Então, o resumo do que a gente estudou é, a frase ela pode ser nominal ou verbal. Quando ela é verbal, que é essa que eu estou circulando aqui, quando ela é verbal, a gente vai chamar de oração. Quando essa frase tem mais de uma oração, a gente tem períodos. Então, também pode cair no enunciado assim. O período destacado, aí você vai saber, o período é uma frase que tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. É a mesma coisa. Só isso, gente. Um assunto chama o outro. Fala, Larinha. Ô, tia, bem na frente eu não entendi se a senhora falou alguma permissão e travou. Eu não entendi o que a senhora falou. Período, na verdade. Permissão. Período, na verdade. Período. Período é a junção de orações, Larinha. É quando Então, numa a mesma senhora falou frase... e travou. Tá me ouvindo agora? Tá pegando? Tá, beleza. Período é quando numa mesma frase, Lara, eu tenho mais de um verbo. Porque cada verbo que a gente tem no se chama oração, que foi o que eu tinha dito antes, quando você estava pegando ainda. Então, nessa frase que eu coloquei, ó, eu cheguei em casa e já vou sair. Eu tenho uma oração, que é o verbo chegar, que é um verbo, e tem uma locução verbal, vou sair. Que a gente vai estudar ainda o que é locução verbal, porque a gente vai estudar verbo especificamente. Mas locução é porque é mais de um, indicando uma mesma ação. Então, eu tenho duas orações. Quando eu tenho soma de oração na mesma frase, eu tenho um período. Então, período é mais de uma oração, mais de um verbo. Cheguei e já vou. É a mesma coisa. Então, cheguei é um verbo, vou é outro verbo. Eu tenho um período. A frase continua sendo verbal, porque tem verbo. Mas como eu tenho mais de um verbo, aí eu chamo de período, aquela mesma frase. Então, passou de dois verbos, período já, na mesma frase. Se ela estava analisando uma frase que ela tem três verbos, é um período. Porque tem três orações, ó, três verbos, três orações. Tem quatro, tia Laís. Quatro orações, período também. Se só tiver um verbo, frase verbal, uma oração. Só isso. Tá? Bem, aí aqui, deixa eu diminuir aqui agora o compartilhamento, que estava bem grandão, senão ia ficar ruim de vocês verem. Aí aqui a gente vai ver só a importância da entonação, né, da fala, desses tipos de frases que nós vamos estudar, porque uma mesma palavra, gente, ela pode ser pronunciada de maneira tão diferente que vai mudar completamente o significado dela, do que eu quero dizer. Tá? Então, vejam esse exemplo de é ela. Imagina essa frase, ó, é ela. Só tem o verbo é e o ela. Vê a diferença de quando eu uso essa frase com a interrogação. Então, eu falaria, é ela? Estou fazendo uma pergunta. É ela? É a mesma frase, com a palavra é e ela. É ela? Aí alguém afirmando, é ela. Você está afirmando, é ela. Não é mais, é ela? É ela, afirmando. Eu vou perguntar e exclamar ao mesmo tempo, é ela? Tipo, não acredito, é ela? Aí é essa que está com a interrogação e a exclamação. Se eu for só exclamar, é ela? Eu não estou perguntando mais. É ela, estou exclamando, dizendo, eu achei a pessoa, é essa daí.
E se eu for usar com reticências, é ela. Dando a entender, é ela. Dando a entender que teria mais aí para interpretar. É uma mesma frase, gente. Então, a forma como a gente entona, a entonação, a forma como a gente diz, é muito importante. Mas quem vai ajudar a gente a dizer de determinada maneira, quando a gente está vendo algo escrito? A pontuação. Se tem uma interrogação, você não vai ler uma coisa, uma pergunta, alguém perguntando, você quer sair comigo? Você não vai ler, você quer sair comigo? Você quer sair comigo? Olha a entonação. Você gosta de chocolate? E não, você gosta de chocolate. É como se você estivesse afirmando. Você gosta de chocolate. Aí você está afirmando. Mas, você gosta de chocolate? Aí você está perguntando. É a mesma frase. Tudo vai depender aí da pontuação que você usa na parte escrita e na oralidade vai depender da sua intenção comunicativa. Se você quer fazer uma pergunta, se você está exclamando algo, se você está afirmando, né? Então, a entonação ela é muito importante. Tranquilo por enquanto, né, gente? A entonação, frase, oração e período. Beleza, vamos continuar. Aí a gente passa, finalmente, finalmente não, pensei que já ia para o outro slide. Aí eu estou trazendo exemplos para vocês de frases nominais, ou seja, não tem verbo. Olha o que ele diz aí, a frase construída sem verbo. E a frase verbal, que tem verbo, eu também dou exemplo. Ilumina é do verbo iluminar, aquece é do verbo aquecer, saíram é do verbo sair, a bola rolou é do verbo rolar, tá? Então, frase verbal tem verbo, eu estou destacando. Frase nominal não tem, tá? Só aproveitando que eu vi ainda há pouco o comentário de Mari e perguntando, tia Laís, esse material para a gente revisar, tá, vai estar lá disponível para revisar, já está lá, tá, gente, na agenda, porque eu vou liberar a agenda ainda. Esse mesmo material, com todos os exemplos, com tudo, vai estar lá para vocês baixarem depois. Quem gosta de imprimir, pode imprimir, imprime para estudar. Quem não, estuda pelo computador mesmo, enfim, certo? E aí a gente finalmente entra nos tipos de frases. Nós temos 5 tipos de frases, gente, bem simples. Esse assunto é muito simples, tá? É muito simples, mesmo. Só tem uma frase aí que eu acho que vocês não conhecem muito bem, que é a optativa, que a gente vai ver qual é. Tá? Que pode ser que vocês não tenham estudado na escola ainda, mas todo o resto vocês já conhecem e vocês já usam. Inclusive a optativa, vocês usam, mas vocês não sabiam que era uma frase optativa. Beleza? Então, as frases podem ser declarativas, é quando eu declaro algo. Declarar é dizer. Eu posso dizer afirmando ou negando. Você não vai. Você vai. Declarativa. Estou afirmando. Ou seja, ela pode ser afirmando, declarando, perdão. Ela pode ser afirmativa quando eu estou afirmando e ela pode ser negativa quando eu estou negando. Você não vai. Eu estou declarando algo e ela tem um não. Como é que eu vou saber, Tia Laís, a diferença da afirmativa para a negativa? Porque na negativa, na frase, vai ter não. A palavra escrita não. Só isso, gente. Eu gosto. Frase declarativa afirmativa, porque não tem não. Eu gosto. Eu não gosto. Você está declarando algo. Declarar significa dizer. Tá? Eu estou declarando algo e eu estou dizendo que tem a palavrinha não. Eu não gosto, negativa. Eu gosto, afirmativa. Certo? Tranquilo por enquanto? Pode, Mari, pode sim. Vai rapidinho porque é assunto novo, tá? Fala, Larinha. Ô, tia, qual a diferença da frase declarativa e afirmativa, mais ou menos? Não é a mesma coisa, Larinha. A frase declarativa, ela pode ser... Deixa eu botar nela aqui, tá? Vai ficar mais fácil agora, Lara. A frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. As duas são declarativas. Porque declarar significa dizer algo, Larinha. Eu posso dizer algo de maneira afirmativa ou de maneira negativa. Tu tá entendendo agora? Agora que tu tá visualizando? Beleza. Na afirmativa não tem a palavra não. Obrigaram o rapaz a sair. Você tá dizendo alguma coisa. Afirmando, né? E ele não está em casa. Tem não, gente. Normalmente, nas frases declarativas, aparece o ponto final. Que você declara algo, ponto final. A entonação é sempre essa, assim, mais objetiva. Obrigar o rapaz a sair. Ele não está em casa. Eu gosto de você. Eu não gosto de você.
Se teve a palavra não, negativa. Não teve a palavra não, afirmativa. As duas são declarativas. Tranquilo, gente? Pode, Paulinha, bem rapidinho. Gente, não queiram ir ao banheiro todo mundo junto agora, não, na hora da explicação, senão vocês vão se prejudicar. Poder pode, mas vocês vão perder. Eu não vou poder voltar, tá? Não é, tia Laísa foi ao banheiro, volta aí para explicar. Não posso. Quando o aluno vai ao banheiro, ele perde o conteúdo que o professor está dando. Aí vocês vão ter que depois ver aqui sozinhos, tá bom? Porque senão prejudica quem está aqui assistindo. Bem, beleza. Aí, vamos continuar. Se vocês estiverem muito apertadas, vão, tá? Vão rápido e voltem, mas assim, eu vou continuar o assunto. Frase declarativa. Então, pode ser afirmativa e pode ser negativa. Beleza. Esse é um tipo, a gente já viu um. A frase imperativa, gente, eu gosto de chamar, sabe como? Modo mãe. Vou botar aqui, ó. Modo mãe. E vocês vão concordar comigo. Eu vou botar mãe e pai, tá? Porque normalmente toda mãe é o pai às vezes, mas é a mãe, é certo. Você botar aqui modo mãe e modo pai. Vou botar assim, mas eu prefiro botar modo mãe. Modo mãe, gente, por quê? Que é a frase que dá o quê? Que dá instruções, que faz pedido ou manda, especialmente mandar. Faça isso, faça aquilo, bota camisa, escova os dentes. Gente, toda mãe é assim. Já vai calçar o sapato, vai fazer a tarefa, vai estudar, me ajude aqui a lavar não sei o quê. Não tem uma mãe, não tem nenhuma mãe que não faça isso. Então, dá para lembrar rápido das frases imperativas. Então, as frases imperativas, elas têm a função de fazer um pedido ou de dar uma ordem, tá? No pedido, isso às vezes fica muito claro, a depender da entonação. Venha comigo. Ó, essa frase, quando vocês escutam assim com a mãe falando, venha comigo, você sabe que é um pedido. Outra coisa é ela dizer, venha comigo. É a mesma frase. Uma dá aquele tom mais de pedido. Ela pode ainda dizer, por favor. Né? No pedido, normalmente, a gente coloca essa expressão. Mas pode não ter também esse por favor e a gente subentender aí que seria um favor, né? Venha comigo. Aí você pode dizer, ah, não, mãe, agora não. Aí ela entende, ou seja, era um pedido. Ou pode ser, venha comigo. Normalmente ela diz que eu estou mandando, né? Ainda tem essa frase para complementar, que eu estou mandando, que eu estou agora. As mães têm disso, né? Em alguns momentos. Então, não dá para vocês esquecerem mais. A frase imperativa, gente, igual à declarativa, igual, ela pode ser afirmativa ou negativa. Por quê? Se tiver não, é uma imperativa negativa. E se não tiver não, é afirmativa. É igual. Façam entrar no carro, é uma imperativa, está dando uma ordem, mas não tem a palavra não, então é afirmativa. Não faça isso. Nossa, a mãe fala muito isso, né, gente? Pra gente, não faça isso. Não faça isso, tem a palavra não. Então, é uma imperativa, porque está dando uma ordem. Essa frase tem essa função, gente. Por isso que a gente está estudando tipos de frase. Ela tem essa função. Ela dá uma ordem, mas de maneira negativa. Ó. Olha o não. Por que negativa, tia Laís? Porque tem a palavra não, é só isso. Tá? Dê-me uma ajudinha com isso. É uma imperativa, está dando ordem, ó. Dê-me é um verbo que está no imperativo. A gente vai estudar esse verbo. É o imperativo, gente. Imperativo da ordem faz um pedido. E o pedido é igual à ordem, só muda a forma de falar. Dê-me uma ajudinha com isso. Não é diferente a gente ouvir, dê-me uma ajudinha com isso, de dê-me uma ajudinha com isso. É diferente. É a mesma frase, não muda nada. O pedido e a ordem, eles estão no mesmo plano ali, a frase são as mesmas. O que vai diferenciar é a forma que a gente vai entonar, tá? Fala, Larinha. Tia, eu não consegui entender nada que a senhora falou. Travou completamente toda hora. A senhora falou a explicação e eu não entendi completamente nada que a senhora falou da frase imperativa. Sua internet está falhando, certo, Larinha? Vamos constatar. Primeiro passo, você pode sair e entrar de novo como alternativa. E segundo, tia Laís não vai ter como ficar repetindo, porque senão não vou progredir a aula. Eu sei que não é culpa sua, mas está gravado. E aí você pode assistir depois as partes que você não conseguiu. Combinado? Porque senão eu vou ficar
repetindo para os seus amigos que estão acompanhando, estão ouvindo. Eu não posso fazer isso. Gente, isso que eu estou explicando para a Larinha serve para vocês. Quando é a minha internet que está ruim, não pega para ninguém. Mas quando estiver pegando para o restante, não só não estiver pegando para vocês, aí vocês já sabem, eita, eu vou me prejudicar um pouquinho, porque minha internet está ruim hoje, mas aí eu assisto aquela parte depois na aula gravada. Porque é injusto, né, com quem está com a internet boa e ficar repetindo, repetindo, repetindo. Tranquilo, gente? Tudo certo? Beleza. Eu sei que é ruim, tá, Larinha? Mas infelizmente eu não posso fazer nada. Fala, Maluzinha. Quando fala em frase imperativa, eu penso em uma frase que o imperador falou, eu não sei por quê. Quando o quê? Quando falam frase imperativa, eu penso em uma frase que algum imperador falou. Que é algo pronto. Mas isso é perfeito. Ó, imperativo, o imperador falou. O que que o imperador faz? Dá ordem. Não, para deixar o reino dele todo organizado. O imperador é aquele que manda, Malu. Que deixa todo mundo do seu reino, aquele que impera, ó, impera. Ele é quem manda, ele é o suprassumo ali. Então é ele que vai dizer, faça isso, faça aquilo, organize isso, você faz isso, eu faço determinada coisa. Perfeito essa sua linha de raciocínio, porque isso vai fazer com que você lembre disso. O imperador é aquele que manda. Perfeito. Muito bom. Gostei da sua associação. Vamos ver se quando Larinha voltar, ela volta pegando. Gente, entenderam o que é imperativa? Tem afirmativa e negativa? Porque teve não é negativo, de qualquer tipo de frase. Teve sim, é afirmativo. Lembrando que declarativa é simplesmente uma declaração que eu faço de algo. Dizer algo. Tá? Só isso. Aí eu posso dizer algo de maneira afirmativa ou negativa. Aí a gente estudou a imperativa, aí agora tem a exclamativa. Gente, a gente estudou interjeição e a gente viu que toda interjeição tem o quê? Exclamação. Pode, Macedo? Pode sim. A gente viu que toda... Deixa eu tirar isso aqui daqui, que eu não sei porque isso aqui está aqui. A gente viu que toda interjeição tem uma exclamação que acompanha, né? Que é a pontuação da exclamação ali, né? E a frase exclamativa, você está querendo emitir isso, gente. Estado afetivo, sensação. É parecido com a interjeição. Só que a gente está estudando frase e não uma palavrinha, não uma classe de palavra. A diferença é só essa. Então, se eu chego para o meu amigo e digo, que prova difícil, eu estou estudando, dizendo para ele assim, nossa, eu estou agoniada aqui, que a prova foi ruim, difícil, né? Porque quando a prova é difícil, normalmente você fica ansioso, agoniado, não sabe se foi bem. Então, você está passando um sentimento ali no que você diz, uma sensação, uma emoção. Eu digo, é uma delícia esse bolo. Eu estou querendo dizer que eu gostei muito, eu estou falando dos meus sentimentos. Então, a frase exclamativa é aquela que eu vou exteriorizar, eu vou passar para quem está me ouvindo um estado afetivo meu, um sentimento meu com relação ao que eu estou dizendo. Quando uma amiga sua está toda arrumada, uma roupa que você gosta muito, que você aprova, você, nossa, tá linda, eu amei. Essa frase é uma frase exclamativa. Você está aprovando. Toda frase exclamativa vem acompanhada de quê, gente? Exclamação. Olha o nome, exclamativa, exclamação. Larinha, tá pegando melhor? Acho que ela está se conectando ainda. Depois que ela se conectar, eu pergunto. Vimos 3 tipos de frases por enquanto. Declarativa, imperativa, dar ordem, faça isso, faça aquilo, coma isso, coma aquilo. Se tiver não, negativa. Nas frases que a gente viu. Se ela é isso. Na frase exclamativa, se tiver não, também vai ser negativa? Sim, gente. Toda frase ela pode ser negativa. Se tiver a palavrinha, não. Deixa eu ver se Larinha voltou agora com tudo. Larinha, tá melhor agora? Não se preocupe que você vai conseguir depois ver essa partezinha na aula gravada, tá bom? Beleza? Eu estava falando agora, essa dá para repetir, Lara, porque eu acabei de falar, é a frase exclamativa, que é aquela que a gente acabou de estudar interjeição até, eu estava dizendo, e é aquela frase que a gente demonstra sentimento, sensação, só que é frase, né? Uma palavrinha, a frase toda, tá? Então, que prova difícil. Você está querendo dizer assim, nossa, eu estava agoniado com isso. Então, você está passando aí com essa frase, o intuito da comunicação é você passar como você estava se sentindo com relação a algo. Toda frase exclamativa vem acompanhada de exclamação, tá, gente? Toda frase exclamativa tem que ter exclamação.
Se a frase exclamativa tiver a palavra não, tipo, não acredito que aconteceu isso. Você está surpreso, tipo, não acredito. É uma frase exclamativa negativa, porque tem a palavra não. Quando tiver a palavra não, vai ser sempre negativa, independente do tipo de frase. Tá? Fala, Larinha. Tudo certo agora? Me diga se está pegando melhor, se está me Tudo, ouvindo. tia. Mas tava, tipo, saindo um pouco quando eu entrei, mas eu consegui iniciar. Ô, tia, exclamativa também vem de exclamação, né? Isso, que é justamente. A gente usa a exclamação para quê? De pontuação, para demonstrar sentimentos, que a gente está surpreso, que a gente está. Exatamente, Larinha, mesma coisa. Então, lembrar que o próprio nome, ó, frase exclamativa que lembra a exclamação, lembra que é por meio dessa pontuação que a gente passa os nossos sentimentos na escrita. E a gente tenta reproduzir isso, tá? E toda frase pode ser afirmativa ou negativa. Beleza, vamos para a próxima. Aí vem a frase interrogativa. Gente, essa vocês vão dizer, tia Laís, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né? Frase interrogativa faz uma pergunta. Só que tem uma coisinha que eu quero adicionar. Prestem muita atenção. Essa daí é a frase novidade que vocês vão estudar aqui, eu tenho quase certeza. Porque existem dois tipos de interrogação aí, frases interrogativas. Aquela que é direta e a que é indireta, que provavelmente vocês não pararam para pensar nisso, mas ela existe e ela existe como tipo de frase, tá? Então, preste atenção. Se a frase vem com uma interrogação, ela já é o quê, gente? Interrogativa, tá fazendo a pergunta. Você vai? Você gosta? Você quer? Vamos sair? Interrogação já é uma interrogativa. Se está tendo a interrogação, é uma interrogativa direta. Porque tem a interrogação, você está perguntando diretamente. Pode, Alice? Pode sim. Então, na interrogativa, você está perguntando diretamente, com a interrogação. Diretamente. Mas existem frases interrogativas que vêm com ponto final. E isso vai confundir agora, por uns instantes, a cabeça de vocês. Ai, meu Deus, sério? Sério. Quando eu faço uma pergunta indireta, eu posso fazer uma pergunta indireta. Como é uma pergunta direta? Eu digo assim, ó. Queria tanto saber se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou perguntando a vocês, tipo, minha gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu não perguntei. Eu disse assim, poxa, eu queria tanto saber se os meninos estão conseguindo acompanhar. Eu quero saber, não quero, gente? Quero. Mas eu não perguntei diretamente. Isso é uma frase interrogativa também. Tá? Então, vamos lá. Olha o exemplo aí, ó. Desejo saber se você aceita um copo de suco. A pessoa perguntou, você aceita um copo de suco? Não. Se ela perguntar se você aceita um copo de suco, aí viria uma interrogação, interrogativa direta. Mas quando você diz, desejo saber se você aceita um copo de suco, tá? Você está fazendo uma interrogação, uma pergunta de maneira indireta. Isso é considerado na língua como pergunta indireta. Fala, Larinha. Ô, tia, mas quando a frase tiver um ponto de interrogação e aquele exclamação, ela é As duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Excelente pergunta, Lara. Vai ser uma frase interrogativa e exclamativa ao mesmo tempo, Larinha. Então, aquele momento que eu li assim, Lara, é ela? Eu estou exclamando e perguntando, é ela? Tipo, não acredito que com quem tu estava falando é essa pessoa. É ela. É outra coisa. É ela. É só exclamativa, mas é ela? Recebe duas categorias de classificação de tipo de frase. Excelente pergunta de Lara, tá, gente? A exclamação, Larinha, sempre vem depois do ponto de interrogação, tá? Nesse tipo de frase. Porque tem aluno que se confunde, do tipo botar assim, ó, tia Laís, pode ser assim, é ela, e bota a exclamação primeiro, depois da interrogação. Isso aqui não existe, tá, gente, na nossa língua. É primeiro a pergunta, depois a exclamação. Certo? Isso existe formalmente, e esse tipo de frase é interrogativa e exclamativa ao mesmo tempo. Tranquilo? Por enquanto, tudo certo? Podemos prosseguir? Podemos, né? Vocês estão recebendo, deixa eu ver quem perguntou. Foi Maluzinha, não foi? Maluzinha, vocês estão recebendo, a cada classe que a gente estuda, vocês recebem o material daquela classe. Então, a gente estudou substantivo, aí está lá de substantivo, vocês baixam o PDF.
A gente estudou artigo, você baixa o artigo, tá lá o PDF. Então, o material, ele existe. Só que não é o material completo, porque a gente vai vendo parte por parte. Certo? Certo, certo? Vamos lá, continuando. Frases optativas, chegamos na última, certinho, para eu liberar a prova para vocês, que está quase faltando 20 minutos para a prova. São usadas para exprimir desejo. Gente, preste atenção, mas esse desejo é com relação a alguém. É um tipo de frase bem específica. Quando a gente diz assim, Deus te acompanha, o que é que você está querendo? Quando a gente diz ou a gente escuta Deus te acompanhe, você está querendo dizer que você chegue, que você vá, né? Que você percorra o seu caminho, você vá para onde você quer ir com segurança, que você chegue bem, não é isso que a gente quer? A gente não está querendo dizer Deus te acompanha, a gente não está pensando que Deus vai parar tudo lá no céu, vai descer para acompanhar a pessoa. Na verdade, seria bom, né? Se alguém dissesse, Deus te acompanha, lá vem Deus. Opa, minha filha, me chamaram para lhe acompanhar. Eu digo, bora, Deus, vamos comigo? Esse é muito bom, mas não é, tá? Então, quando a gente diz Deus te acompanhe, a gente está desejando algo de bom, mas também a gente pode desejar algo ruim, né, gente? Você chega para alguém e diz, vai para o inferno. Eu estou querendo desejar que a pessoa vá para o inferno, literalmente, gente? Não, né? Ela teria que morrer para isso, certo? Certo. Eu estou querendo dizer assim, eu não estou desejando coisas boas para você. Tipo, vá para o inferno, tipo, não fala comigo, se afasta de mim, é isso que eu quero dizer, né? Vá para o inferno ou vai com Deus. São frases optativas, que eu estou desejando algo para alguém. É isso que significa a frase optativa, tá? É um desejo específico com relação a alguém, tá? Quando eu digo bons ventos o levem, eu estou querendo dizer vá em paz. Se eu digo vá em paz, frase optativa. Certo? Cuidado. Olha as observações que eu botei aí. Cuidado. Queria um bolo. Tia Laís, isso também é um desejo, né? A pessoa está desejando um bolo. É. Mas não um desejo com relação a alguém. É um desejo para você. Faminto, inclusive. Né? Então, não tem nada a ver com a frase optativa. Tá? Não é qualquer frase que expresse desejo que vai ser uma frase optativa, não. É a frase optativa é aquela frase que a gente deseja algo para alguém. São essas frases até clichê, tipo, Deus te acompanhe, vá com Deus, fique em paz, bons ventos o levem, ou vá para o inferno. Certo? Essas frases são optativas. Cuidado para não confundir. Gostaria de comprar um celular. Tia Laís, a pessoa está desejando aí, né? Querendo um celular. Então é a frase optativa. Não. Certo? Fala, Larinha. Ô tia, e que a frase se fosse tipo, nós queríamos comer um bolo? Ia ser optativa? Não, porque você não está desejando algo para ninguém, você está desejando para você. Nós Mas nós. lhe inclui. Nós lhe inclui. Nós é um desejo pessoal de vocês. Só vai ser optativa, Larinha, quando eu desejo algo para alguém. Algo normalmente ou de bom ou de ruim. Tem muito a ver com isso, Larinha, da pessoa ficar bem, de chegar bem, ou de ir para algum lugar. Quando a gente diz lugar, assim, né? Para que a pessoa se afaste. São frases bem específicas, não tem nada a ver com desejo. Olha o que não é, Larinha, não é. Eu queria que Malu ganhasse uma bicicleta. Isso é uma frase declarativa. Eu estou declarando algo. Se ela aí não tem um desejo, que eu estou desejando algo para Malu, que ela ganhe uma bicicleta, mas não é esse desejo de algo. Mas é algo bom, ela vai ficar feliz, porque ela vai ganhar uma bicicleta que ela queria muito. Certo? Não é esse tipo de desejo. É um tipo de desejo para que a pessoa fique bem ou não. São essas frases mais clichês. E não, eu gostaria muito que tia Carol recebesse um pedaço de bolo. Ó, eu estou desejando algo de bom para ela ganhar um pedaço de bolo. Ela gosta muito de bolo. Isso não é optativa, Larinha. É um contexto bem específico de desejar o bem para essa pessoa, que ela chegue bem, que ela vá bem. É mais geral, assim, tá? Então, se eu digo assim, eu desejo que tia Carol receba um pedaço de bolo. Eu escrevo isso, tá? Ponto final. Essa é uma frase declarativa afirmativa. Eu estou declarando o meu desejo. Mas quando eu digo, fica bem, tia Carol, optativa.
Vai para o inferno, tia Carol. Optativa, certo? É bem específico. Desejo que você seja feliz. Sim, Cecília. Que você seja feliz. Pronto, isso que a gente sauda a pessoa no aniversário dela. Que você seja muito feliz. Optativa, tá? Tem a ver mais com o bem-estar da pessoa. É um tipo de frase bem específica, tá? Que você seja feliz é diferente de trazer um pedaço de bolo para você. Que deixa feliz também, certo? Bem, gente, nós vamos fazer atividades desse assunto na próxima aula. Eu preciso liberar a prova, senão realmente vai ficar tarde, mas ela tá simples, de verdade, certo? Liberando, são 11 questõezinhas, arrasem, não façam rápido, não façam por fazer, façam prestando atenção. E, por favor, anotem as dúvidas, registrem aí, em qualquer lugar. Esse segundo quesito aqui, eu não estou conseguindo de jeito nenhum e eu estou com dúvida, registra aí. Link liberado, podem começar. Danou-se, teve gente que já terminou. Calma que se todo mundo terminar, a gente tem um tempinho ainda, então. Não sei se você esquecer mais rápido. Aguardem um pouquinho, tá? Ninguém tá liberado ainda não, aguarda um pouquinho. Quem já terminou, aguarda. Quem tá fazendo ainda, continua. Acabei de liberar as pontuações para vocês que terminaram. Vão dando uma olhadinha, por favor? Gente, como muita gente terminou e a gente tem ainda 6 minutos, eu vou passar a atividade bem simples do Word Wall de tipos de frases, beleza? Para ver como é que vocês se saem, tá? Já peguei aqui o link. Vamos lá, vou colocar lá no Classroom também. Podem começar, quem já terminou. Quem ainda está fazendo a prova, não se preocupa, faz só a prova. E aí faz a atividade de tipos de frases depois em casa. Beleza? Gente, eu preciso fechar por conta da gravação, tá? Chegamos ao tempo máximo da nossa aula. Quem ainda está fazendo atividade de tipos de frases, continua. Quem está finalizando a prova, finaliza. E quem não fez a atividade de tipos de frases agora, porque estava fazendo a prova, faz para casa. O link está na agenda, beleza? Quinta-feira a gente faz a correção do simulado. Um beijo, meus amores. Até quinta.